Nos próximos capítulos de Garota do Momento, uma reviravolta inesperada transformará completamente os planos de Bia e causará um verdadeiro escândalo na família Alencar. A jovem Patricinha, determinada a se casar com Beto a qualquer custo, verá seu plano, meticulosamente arquitetado, desmoronar diante de todos quando Ronaldo decidir se vingar da humilhação que sofreu. Bia sempre foi acostumada a ter tudo o que queria, e o casamento com Beto era mais um de seus caprichos. No entanto, ela não contava com um obstáculo inesperado: a exigência de exames pré-nupciais antes da cerimônia. A condição, imposta por Lígia e apoiada por Clarice, deixará a Patricinha em pânico. Afinal, ela sempre sustentou a mentira de que era virgem, e agora teme ser desmascarada antes mesmo de subir ao altar. Desesperada para manter sua farsa, Bia tomará uma decisão drástica. Em um ato de desespero, ela verá em Ronaldo, irmão de Beto, a única saída para seu dilema. Sedutora e calculista, a jovem armará um encontro com ele e, com palavras doces e uma falsa promessa de carinho, conseguirá levá-lo para a cama. Para ela, era apenas um meio de garantir que não fosse descoberta. Para Ronaldo, no entanto, seria um momento de entrega e paixão, até que a verdade viesse à tona. Após a noite com Bia, Ronaldo perceberá que foi apenas um peão em um jogo cruel. A humilhação tomará conta de seu coração quando ele descobrir o real motivo da aproximação da cunhada. Profundamente magoado, ele não conseguirá conter a revolta e decidirá dar o troco. Cansado das artimanhas de Bia e disposto a expor sua farsa, ele procurará sua mãe, Lígia, para desabafar sobre o ocorrido. Ao ouvir o relato do filho, Lígia não hesitará em incentivá-lo a tomar uma atitude. Para ela, Bia já passou dos limites e precisa ser confrontada. Com sua sabedoria e franqueza, Lígia convencerá Ronaldo de que chegou o momento de revelar a verdade diante de todos, e ele, ainda consumido pela mágoa, decidirá seguir o conselho materno e transformar o jantar de noivado em um verdadeiro tribunal. A noite tão esperada por Bia finalmente chega. Com um sorriso triunfante nos lábios, ela se prepara para comemorar sua vitória. Tudo parece correr conforme o planejado, e ela já consegue se imaginar casada com Beto, desfrutando de uma vida de luxo e prestígio. No entanto, o que ela não imagina é que sua felicidade está prestes a ser destruída por uma revelação bombástica. Diante de todos os convidados, Ronaldo se levanta e pede a palavra. O silêncio toma conta do ambiente, e os olhares se voltam para ele. Com a voz firme e um brilho de vingança nos olhos, ele faz o inesperado anúncio. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo muito importante. Todos aqui sabem que este casamento está marcado, que Bia e Beto vão se casar. Mas o que talvez ninguém saiba é que, na verdade, é comigo que Bia deveria se casar. Um murmúrio de surpresa se espalha pelo salão. Bia arregala os olhos, sentindo o chão fugir sob seus pés. Seu coração dispara, e ela tenta manter a compostura, mas Ronaldo não lhe dá tempo para reagir. Sim, comigo, porque fui eu o primeiro homem da vida dela. E mais do que isso, ela só esteve comigo para garantir que não fosse desmascarada nos exames pré-nupciais. Ela armou tudo para se casar com meu irmão e enganou a todos nós. O impacto das palavras de Ronaldo é devastador. Beto, que até então assistia a tudo com um ar indiferente, levanta-se abruptamente, sua expressão transformada pela raiva e pelo choque. O que você está dizendo, Ronaldo? Isso é verdade, Bia? Diante da pressão e sem saída, Bia tenta manter a pose, mas sua voz vacila ao responder. Eu só queria que tudo desse certo. Eu amava você, Beto. Amava ou queria apenas o que o casamento com ele poderia te proporcionar. Ronaldo a interrompe sem piedade. Porque foi isso que pareceu para mim. Você me usou como um objeto e agora quer continuar com essa farsa? O escândalo toma proporções gigantescas. Clarice e Juliano, pais de Bia, ficam envergonhados diante da revelação. Lígia, satisfeita por ter incentivado Ronaldo a expor a verdade,
observa tudo com um olhar sereno, enquanto Raimundo, pai de Beto e Ronaldo, encara a filha de Juliano com uma expressão de puro desprezo. Beto, que antes estava relutante quanto ao casamento, agora se sente livre do compromisso que lhe fora imposto. Com um olhar de nojo, ele encara Bia e anuncia: "Você fez tudo isso por pura obsessão. Mas eu não vou mais me casar com você. Acabou." Bia, incapaz de sustentar a mentira, finalmente se dá por vencida. Ela baixa a cabeça sentindo o peso de sua própria ruína. Todos os olhares a julgam e a patricinha mimada, que sempre teve o mundo a seus pés, agora se vê completamente sozinha. A festa de noivado se transforma em um espetáculo de vergonha para Bia. Os convidados cochicham, escandalizados com o que acabaram de presenciar. Sua família, humilhada, se afasta dela e até mesmo seus aliados de sempre evitam olhá-la nos olhos. Ronaldo, por sua vez, sente um misto de alívio e triunfo. Ele conseguiu sua vingança e, mais do que isso, impediu que seu irmão caísse na armadilha de Bia. Com um último olhar de desprezo para a jovem, ele se retira do jantar, deixando-a sozinha para lidar com as consequências de suas ações. Bia, outrora arrogante e segura de si, agora enfrenta sua maior derrota. Sem o casamento com Beto, sem o respeito da família e sem aliados, ela finalmente percebe que seus jogos e manipulações chegaram ao fim. E pela primeira vez, sente o verdadeiro peso de suas escolhas. O escândalo provocado por Ronaldo marcará um novo capítulo na vida da família Alencar. Enquanto Beto se vê livre de um casamento forçado, Ronaldo se ergue como o inesperado herói da situação, desmascarando a farsa e garantindo que a verdade prevaleça. Quanto a Bia, resta-lhe apenas encarar as consequências de sua ambição desmedida e lidar com a vergonha que agora a acompanha. O silêncio pesado pairava sobre o salão, quebrado apenas pelos murmúrios discretos dos convidados, que ainda tentavam digerir o escândalo. Bia sentia o suor frio escorrer pela nuca, enquanto seus olhos varriam a sala em busca de um apoio que não existia. Sua mãe, Clarice, desviava o olhar, visivelmente envergonhada, enquanto seu pai, Juliano, mantinha o maxilar travado, como se contivesse a fúria prestes a explodir. Beto, de punhos cerrados, respirava fundo, tentando controlar a raiva. Ele havia sido enganado, usado como um simples troféu na obsessão de Bia. Seu olhar duro encontrou o dela, e em sua voz havia apenas desprezo. "Você não passa de uma farsante, Bia. Uma mimada que achar que pode manipular as pessoas como bem entende. Mas acabou. Não quero nunca mais olhar na sua cara." A humilhação era sufocante. Seu mundo, cuidadosamente construído, desmoronava diante de seus olhos. Mas Bia não estava disposta a sair dali como a única derrotada. Inspirando fundo, ela tentou recompor sua postura e, com a voz trêmula, disparou contra Ronaldo. "E você? O que ganha com isso, Ronaldo? Acha mesmo que expor tudo dessa forma te faz melhor do que eu? Você também errou. Sabia que eu estava noiva. E mesmo assim, caiu no meu jogo." Ronaldo arqueou uma sobrancelha, mas manteve-se impassível. Ele já esperava que Bia tentasse reverter a situação. Contudo, agora era tarde demais para ela. "A diferença entre nós, Bia, é que eu me arrependi do meu erro. Você, por outro lado, só sente remorso porque foi pega. Não tente me arrastar para a lama em que você mesma se jogou." Os convidados assistiam a tudo como se estivessem diante de um espetáculo. O escândalo só crescia, e Juliano, percebendo que aquilo poderia destruir a reputação da família, resolveu intervir. Ele se aproximou da filha e a segurou pelo braço com firmeza. "Já chega, Bia! Vamos embora! Agora!" Mas Bia se desvencilhou do pai, desesperada para recuperar o controle da situação. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando um meio de reverter o caos. "Vocês estão exagerando. Eu só queria que tudo desse certo. Eu amo o Beto." Sua voz beirava o desespero, mas ninguém parecia convencido. Foi então que Lígia decidiu encerrar a questão. Sua postura era firme, mas havia um brilho de satisfação em seus olhos.
O amor verdadeiro não é construído sobre mentiras, Bia. Você errou, e agora está pagando por isso. Agora sugiro que aceite as consequências e saia daqui com um pouco de dignidade. A palavra dignidade atingiu Bia como uma bofetada. Ela nunca se sentira tão exposta, tão frágil. Mas sua luta não era apenas contra os outros, era contra si mesma, contra o orgulho que a impedia de admitir a derrota. Lágrimas se acumularam em seus olhos, mas ela se recusava a chorar ali, diante de todos. Respirou fundo, ergueu o queixo e, sem dizer mais nada, saiu apressada, os saltos ecoando no salão silencioso. Juliano e Clarice foram atrás dela, carregando consigo o peso da vergonha pública. Com a partida de Bia, os convidados começaram a se dispersar, ainda comentando sobre o ocorrido. O jantar, que deveria celebrar um noivado, tornara-se um evento marcado por traição e vingança. Beto, ainda processando tudo, olhou para Ronaldo, seu irmão, com um misto de gratidão e ressentimento. Você poderia ter me contado antes. Não precisava expor tudo dessa forma. Ronaldo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Talvez não, mas depois de tudo que ela fez, depois de como me usou, eu não podia deixar essa mentira continuar. Você merece algo melhor, Beto. Você merece a Beatriz, a mulher que você ama. Por mais que ainda estivesse furioso, Beto sabia que Ronaldo tinha razão. Ele assentiu lentamente e apertou o ombro do irmão, selando uma trégua silenciosa entre eles. Enquanto isso, Bia trancou-se em seu quarto, sentindo a fúria e o desespero tomarem conta de seu corpo. Seus pais tentaram falar com ela, mas ela os ignorou. Seu orgulho ferido gritava dentro dela, exigindo vingança. Não aceitaria ser humilhada daquela forma sem dar o troco. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Se todos estavam contra ela, então ela os faria pagar. Um sorriso amargo surgiu em seus lábios enquanto traçava mentalmente seu próximo movimento. E Ai gostou da vingança de Ronaldo? Na sua opinião, ele fez certo em expor toda a verdade no meio do jantar? Diz aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Beto garante a Bia que o casamento entre eles acontecerá, deixando-a radiante. Animada com a novidade, ela celebra a decisão ao lado de Clarice, enquanto Alfredo recupera a memória. Apesar da promessa feita a Bia, Beto se sente inquieto e desabafa com Lígia, que o observa com desconfiança. Enquanto isso, Orlando alerta Juliano sobre os riscos envolvidos no lançamento de um novo produto da perfumaria, mas o vilão minimiza as preocupações. No mesmo dia, Ana Maria inicia seu trabalho na empresa, determinada a se destacar. Beatriz, por sua vez, assegura a Beto que, independentemente do casamento, sua amizade permanecerá intacta. A chegada de Bob ao Rio de Janeiro movimenta ainda mais os acontecimentos. Em meio a isso, Lígia decide confrontar Clarice, exigindo respostas. Enquanto isso, Ronaldo sofre em silêncio ao saber que Bia e Beto estão prestes a oficializar a união. Orlando compartilha com Zélia as suspeitas sobre as artimanhas de Juliano no novo sabonete, despertando sua preocupação. No entanto, um escândalo inesperado ocorre quando Lígia flagra Raimundo em um momento íntimo com Marlene. Já Clarice, intrigada, questiona Bia sobre as condições impostas por Beto para o casamento. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Juliano sempre tem o dom da manipulação e, em Garota do Momento, ele mostra mais uma vez sua habilidade em distorcer a realidade para manter o controle sobre Clarice. Mesmo após ela recuperar parte da memória e se lembrar de detalhes cruciais sobre a morte de Valéria, ele consegue inverter a situação a seu favor, levando a esposa a acreditar que foi a verdadeira responsável pelo crime. Para sustentar essa farsa, o vilão recorre a artimanhas psicológicas, reforçando sua influência sobre Clarice e mantendo-a aprisionada em um labirinto de dúvidas e culpa. A reviravolta começa quando Clarice decide visitar Beatriz em Petrópolis.
A viagem, inicialmente motivada por um desejo de esclarecer o passado nebuloso, desencadeia lembranças há muito esquecidas. Durante o encontro, Clarice experimenta um choque de realidade ao se dar conta de que Beatriz, a quem sempre viu como uma jovem sem grandes laços com seu passado, é, na verdade, sua filha biológica. Essa revelação vem acompanhada de uma série de fragmentos desconexos de sua memória, mas o momento ainda não é suficiente para que ela compreenda toda a verdade sobre o que acontece na noite do crime. Movida pelo desejo de reconstruir sua história, Clarice se aprofunda em sua busca e acaba se deparando com verdades inquietantes. A investigação revela que Bia, na realidade, se chama Isabel e é filha de Valéria e Juliano. Como se isso não bastasse, outra surpresa surge. Zélia, que Clarice sempre acreditou ser sua irmã, na verdade é Branca Rangel, uma figura envolta em mistérios. Essas descobertas abalam profundamente a protagonista, que percebe que sua vida foi construída sobre uma teia de mentiras habilmente tecidas por Juliano. Em meio a essa jornada de revelações, Clarice decide procurar Maristela, uma das poucas pessoas que podem ajudá-la a desvendar o quebra-cabeça de seu passado. No entanto, Maristela se encontra em uma condição vulnerável, resultado dos medicamentos que Juliano a obriga a tomar para mantê-la mentalmente instável. Apesar disso, a mulher consegue revelar um detalhe crucial: Valéria está morta. A notícia aciona uma lembrança soterrada na mente de Clarice, trazendo à tona a imagem do corpo inerte de Valéria na sala de Juliano, momentos antes de sua própria fuga desesperada, que culmina no atropelamento por um bonde. A partir desse momento, Clarice se vê consumida por uma sensação sufocante de urgência. Cada detalhe que retorna à sua memória parece confirmar suas suspeitas de que Juliano esteve envolvido na morte de Valéria. Disposta a enfrentar o marido, ela interrompe o uso dos remédios prescritos pelo Dr. Pimenta, algo que Juliano percebe rapidamente. A mudança no comportamento da esposa o alerta, e ele passa a observá-la com mais atenção, temendo que sua farsa esteja prestes a desmoronar. O confronto inevitável acontece em uma noite carregada de tensão. Clarice, determinada a arrancar a verdade de Juliano, o encara de frente e o acusa de ter matado Valéria. Enfurecido, o vilão não demora a reagir, agarrando-a com brutalidade pelos braços e sacudindo-a violentamente. Seus olhos faíscam com a fúria de alguém que sente o controle escapar por entre os dedos. No entanto, em vez de recorrer à força bruta, ele decide usar sua arma mais poderosa, a manipulação psicológica. Com a voz baixa e calculada, Juliano semeia a dúvida na mente de Clarice, distorcendo os fatos e transformando a acusadora em culpada. Ele afirma que foi ela quem matou Valéria, tomada por um surto de fúria, e que a família Alencar, temendo o pior, optou por esconder essa verdade para protegê-la da prisão. Segundo sua versão, ele apenas tentou preservar a esposa do destino cruel que a aguardaria caso a verdade viesse à tona. Atordoada com a revelação, Clarice sente a raiva se dissipar e dar lugar a um turbilhão de incertezas. Seria possível que sua memória estivesse lhe pregando uma peça? Poderia, de fato, ter sido ela a responsável pela morte de Valéria? As palavras de Juliano ressoam em sua mente como um veneno insidioso, corroendo sua confiança e plantando uma angústia avassaladora em seu coração. Nos dias que seguem, a dúvida se transforma em um peso esmagador. Clarice se isola, tentando remontar o quebra-cabeça de suas lembranças, mas cada tentativa parece levá-la a mais confusão. Juliano, por sua vez, se aproveita da fragilidade da esposa para reforçar sua narrativa, cercando-a de provas cuidadosamente manipuladas que sustentam sua versão dos fatos. Ele relembra a esposa de seu estado emocional instável antes do acidente e insiste que ela bloqueou a lembrança do crime como um mecanismo de defesa. Em um ato de desespero, Clarice decide procurar Beatriz para confrontar sua memória com a de alguém que não esteja sob o controle de Juliano. No entanto, o vilão já prevê esse movimento e, antes que mãe e filha possam se reencontrar,
Ele se adianta e convence Beatriz de que Clarice está passando por um surto psicológico. Assim, quando Clarice finalmente tenta conversar com a filha, se depara com uma barreira inesperada. Beatriz a vê com desconfiança e reluta em acreditar em suas palavras. A sensação de impotência cresce dentro de Clarice, tornando-a cada vez mais vulnerável às manipulações do marido. Juliano, percebendo que conseguiu minar a confiança da esposa em si mesma, intensifica seu jogo. Ele se torna mais afetuoso, demonstrando uma falsa preocupação com o estado emocional dela e sugerindo que retome a medicação para se sentir melhor. Enredada em sua própria incerteza, Clarice começa a ceder e, pouco a pouco, volta a depender de Juliano para lhe dizer o que é real e o que não é. O plano do vilão parece estar funcionando perfeitamente, mas o destino ainda reserva reviravoltas inesperadas. Em algum momento, uma peça fora do controle de Juliano pode surgir, ameaçando a teia de mentiras que ele tão cuidadosamente construiu. Resta saber se Clarice conseguirá encontrar forças para romper o ciclo de manipulação antes que seja tarde demais. A teia de mentiras de Juliano parecia inquebrantável, mas a verdade, por mais soterrada que estivesse, sempre encontra um meio de emergir. E foi através de um detalhe insignificante que a máscara do vilão começou a rachar. Clarice, ainda imersa em suas dúvidas, decidiu revisar seus diários antigos. Muitos haviam sido destruídos pelo tempo e pelo próprio Juliano, mas um caderno esquecido no fundo de uma gaveta escapou de sua vigilância. Nele estavam anotações sobre a noite do crime, escritas por uma Clarice confusa e atormentada logo após o acidente com o bonde. As palavras eram fragmentadas, mas um trecho específico chamou sua atenção. Ele estava lá. Valéria implorou. Eu vi o medo nos olhos dela. Depois, escuridão. Sangue. Ele mentiu. Ele sempre mente. O choque da descoberta fez seu corpo tremer. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. A imagem de Valéria caída, o olhar desesperado que ela lançou antes do fim, não era sua mente pregando peças, era a lembrança reprimida da verdade. Juliano estivera lá. Ele era o responsável. Clarice sabia que não poderia confrontá-lo diretamente. Dessa vez, precisava de provas. E havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-la. Maristela. A mulher, mantida sob controle por Juliano através dos medicamentos, era a única testemunha viva da noite fatídica. Se conseguisse libertá-la da influência dele, talvez tivesse uma chance. Com um plano em mente, Clarice fez algo que Juliano não esperava. Aceitou voltar a tomar os remédios. Fingindo submissão, ela deixou que ele acreditasse em sua derrota. Aos poucos, ele relaxou, convencido de que sua manipulação voltara a funcionar. Foi quando Clarice fez seu movimento. Em uma noite chuvosa, sob o pretexto de visitar uma antiga amiga, Clarice dirigiu até o local onde Maristela estava internada. Usando um nome falso, conseguiu acesso ao quarto da mulher. O estado de Maristela era deplorável. Olhos vidrados, movimentos lentos, a mente entorpecida pelas doses excessivas de sedativos. Clarice segurou sua mão e sussurrou. Você precisa se lembrar. Juliano matou Valéria. Eu sei que você sabe a verdade. As palavras pareceram perfurar a névoa que envolvia Maristela. Seus olhos piscavam rapidamente, como se lutassem contra o torpor. E então, um murmúrio quase inaudível escapou de seus lábios. Ele empurrou. Ela caiu. Sangue. Clarice, ele vai te matar também. O coração da protagonista disparou. Lá estava a confissão que precisava. Mas antes que pudesse processar completamente o impacto daquelas palavras, um barulho no corredor a fez congelar. Passos. E então, a voz que ela temia ouvir. Clarice, que surpresa desagradável. Juliano. Ele estava ali, os olhos brilhando com uma fúria controlada. Sem dar tempo para que ela reagisse, avançou sobre Clarice, segurando-a pelo braço com força. Eu tentei ser paciente. Eu tentei te proteger de você mesma, mas você insiste em cavar sua própria cova.
Eu sei de tudo, Juliano, sibilou Clarice, reunindo toda a coragem que lhe restava. Sei que foi você quem matou Valéria. Sei que mentiu esse tempo todo. Ele riu, mas havia algo de nervoso naquele som. Pela primeira vez, Clarice percebeu que ele estava acuado. E quem vai acreditar em você? Você, uma mulher emocionalmente instável, que mal consegue distinguir realidade de fantasia? Maristela sabe a verdade. E agora eu tenho provas. O riso de Juliano cessou abruptamente. Seus olhos se estreitaram e sua expressão tornou-se gélida. Ele sabia que Clarice não estava mais sob seu controle. Você não vai sair daqui! Foi nesse momento que Maristela, com um resquício de força, agarrou um frasco de vidro ao lado da cama e o arremessou contra Juliano. O impacto o desequilibrou por alguns segundos, tempo suficiente para que Clarice corresse para fora do quarto. O corredor parecia interminável. Os passos de Juliano ecoavam atrás dela. Mas, ao alcançar a saída do hospital, Clarice viu uma figura que reacendeu sua esperança. Beatriz. A filha, que antes havia sido envenenada contra ela, estava ali, esperando-a. Mãe! Beatriz correu ao encontro de Clarice. Eu sei de tudo. Zélia me contou. Clarice mal podia acreditar. Zélia, ou melhor, Branca Rangel, havia descoberto as mentiras de Juliano e, finalmente, decidido ajudar. Era a última peça que faltava para desmascarar o vilão. O som de sirenes rompeu o silêncio da noite. A polícia chegava. Juliano, que acabava de emergir do hospital, parou ao ver as viaturas. Sua expressão oscilou entre incredulidade e fúria. Ele sabia que estava acabado. Clarice respirou fundo, sentindo o peso das mentiras se dissipar. Ainda havia muito a enfrentar, mas pela primeira vez, ela sentia que tinha o controle sobre sua própria história. E Juliano, o mestre da manipulação, finalmente cairia em sua própria armadilha. Beatriz está profundamente contrariada com o pedido de Clarice. Para ela, não faz sentido algum a mãe querer que desista do seu amor. Clarice, como sempre, tem suas próprias razões e preocupações, mas Beatriz sente que não deve ser forçada a abandonar o que sente. Com firmeza, ela se vira para Clarice e diz: Você não tem direito de me pedir para desistir de algo tão importante para mim. O que eu sinto é meu, e não vou abrir mão disso por causa de pressões externas. Beatriz está decidida a seguir seu coração, independentemente das tentativas de sua mãe de afastá-la do caminho que escolheu. Enquanto isso, Ana Maria, que sempre é uma mulher forte e resoluta, se vê tomada por uma onda de reflexão ao descobrir que é filha de Orlando. A revelação mexe profundamente com ela. O peso dessa descoberta faz com que ela repense sua vida e tudo o que viveu até aquele momento. Ana Maria fica horas pensando sobre o que significa ser filha de Orlando e o impacto que isso tem em sua identidade e em suas relações. Essa nova verdade pode mudar tudo para ela, e ela sabe que precisa de tempo para digerir essa informação e encontrar uma maneira de lidar com essa nova realidade. Beatriz, apesar de toda a sua resistência, sabe que precisa considerar o pedido de Clarice com mais seriedade. Depois de muita reflexão, ela decide acatar o pedido de sua mãe, embora com um peso no coração. Ela sabe que será difícil, mas também sabe que a paz em sua relação com Clarice é importante para ela. Beatriz, portanto, decide dar um passo atrás, embora sem perder a esperança de que um dia ela e seu amor possam encontrar uma maneira de estar juntas sem o julgamento da família. Basílio, sempre calculista e cheio de segundas intenções, faz questão de insinuar que ficará na empresa até mais tarde. Sua maneira de falar parece indicar que ele está se preparando para algo mais, talvez uma movimentação estratégica ou uma oportunidade que pretende explorar ao máximo. Ele gosta de deixar as pessoas em suspense, sempre mostrando que está no controle da situação, mesmo que nem todos consigam ver o que está por trás de suas palavras. Marlene, por outro lado, está otimista em relação à situação de Érico e Carlito. Ela acredita, sinceramente, que os dois vão se reconciliar.
Para ela, a relação deles é forte o suficiente para superar qualquer desentendimento. Marlene enxerga as tensões entre os dois como algo passageiro, acreditando que em breve Érico e Carlito voltarão a se entender. Ela está certa de que a amizade deles é mais forte do que qualquer briga ou diferença de opinião, e o tempo certamente será o melhor remédio para curar as feridas entre os dois. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários qual o seu personagem favorito da novela até agora, e não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Garota do Momento. Érico, por sua parte, tenta fazer sua parte para ajudar Carlito a encontrar o caminho certo. Ele sabe que Carlito tem potencial, mas falta-lhe a direção certa para aproveitar suas habilidades. Com paciência, Érico incentiva Carlito a estudar e a buscar uma educação mais formal. Ele quer que o amigo enxergue as possibilidades que estão à sua frente, acreditando que isso pode ser a chave para o futuro dele. Érico sabe que Carlito não será fácil de convencer, mas está disposto a insistir, acreditando que, com o tempo, Carlito verá a importância de investir em si mesmo. No entanto, nem todos os relacionamentos são tão simples. Beto e Bia estão em uma fase decisiva de sua relação. Beto, apesar de gostar de Bia, sabe que precisa estabelecer alguns limites antes de dar o próximo passo. Quando finalmente aceita se casar com ela, não é sem antes deixar claro que tem suas condições. Beto tem suas próprias regras e expectativas e não está disposto a entrar em um casamento sem que ambos os lados estejam totalmente cientes do que será necessário para que a relação funcione. Bia, embora surpresa com as condições de Beto, está disposta a tentar. Ela sabe que o relacionamento deles tem altos e baixos, mas sente que o amor entre os dois é forte o suficiente para superar qualquer desafio. Apesar disso, as condições de Beto a fazem pensar que talvez haja mais a ser resolvido entre eles antes de um compromisso definitivo. Ela sabe que, se quiser um futuro ao lado dele, precisará aceitar as condições impostas, mas ainda assim não pode deixar de se questionar se isso será suficiente para garantir que o casamento seja bem-sucedido. Enquanto as relações de Beatriz, Ana Maria, Érico, Carlito, Beto e Bia seguem seus caminhos tortuosos, o clima geral está cheio de tensão e incertezas. Todos estão tentando encontrar o equilíbrio entre o que querem para si mesmos e o que os outros esperam deles. As escolhas feitas por cada um, as condições impostas, as reconciliações e as descobertas, tudo parece caminhar para um ponto de transformação. Embora cada um esteja lidando com suas próprias dificuldades e desafios, há uma sensação de que o futuro ainda está em aberto e que, com o tempo, as coisas podem se ajeitar ou não. A única certeza é que ninguém sairá ileso das provações que estão por vir. Maristela sempre foi uma mulher que acreditava em sua própria superioridade. Controladora e manipuladora, ela via sua vida como uma peça de xadrez, onde, no final, ela sempre sairia vitoriosa. No entanto, as coisas estão prestes a mudar drasticamente para a rica senhora, pois uma série de descobertas e traições irão virar seu mundo de cabeça para baixo nos próximos capítulos de Garota do Momento.